Hoje eu trago mais uma vez para vocês sobre o tema 1102, sobre a revisão da vida toda. Eu quero falar para vocês sobre o desrespeito do INSS. Inclusive, o INSS tem coragem de pedir nulidade do acórdão e que seja devolvido para o STF para que seja reapreciado. Veja que absurdo do INSS. Isso aqui é pedido. Isso aqui é um dos pedidos contidos nos embargos de declaração apresentados pelo INSS. Esse é um dos pedidos absurdos. Depois eu vou falar para vocês aqui por que ele pede essa nulidade. Ele pede também suspensão de todos os prazos em âmbito nacional até que transite em julgado o acórdão. Porque ele vai tentar tumultuar o máximo para que evite o trânsito em julgado desse acórdão. É esse o papel do INSS. O que vem acontecendo? O INSS, ele reiterou todos aqueles pedidos que ele havia feito lá atrás, pedindo a suspensão dos prazos, que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, que exigiu que o INSS apresentasse um cronograma de implementação da revisão e como pagar todos os aposentados, quando iniciaria o pagamento e como iria fazer. E o INSS, maliciosamente, não apresentou nada, porque o INSS quer apenas ganhar tempo. E o INSS, agora aproveitando a fase dos embargos de declaração, apresenta novamente esses pedidos de suspensão de todos os prazos em âmbito nacional. E como alegação, tentando justificar que se os prazos não forem suspensos, o INSS sofrerá danos irreparáveis. Danos irreparáveis vem sofrendo os aposentados desde 1999, com a implementação daquele entendimento da aplicação daquela lei nova, que excluíram aquelas contribuições anteriores a 1994. Isso sim é dano irreparável. Agora o INSS? Mas o INSS também, dentro dos seus absurdos, vem alegando que se não acontecer essa suspensão, e alguns tribunais, como acontece no TRF4, que vem implementando alguns pedidos por meio de tutela de urgência, que aliás faz muito bem implementar, que esses pedidos, uma vez transitado e julgado o acórdão, se houver modulação, porque o INSS está entendendo que ainda haverá modulação. Eu não sei que modulação é essa que eles estão esperando. Se houver modulação, vai ter um retrabalho, porque essa implementação foi feita de forma incorreta, com base em cálculos imprecisos, como ele havia alegado antes. Isso aqui é alegação do INSS, para tentar justificar seus embargos protelatórios. Eu falei para vocês que os embargos de declaração, ele tem o condão de atacar 3 pontos no acórdão: a contradição, a omissão e a obscuridade. E todos os juristas que têm analisado esse acórdão são unânimes que esse acórdão é um acórdão cristalino, não tem o que ser mudado. Mesmo porque o tema não é tão complicado, é um tema simples. É declarar inconstitucional aquela aplicação e que o segurado ele pode escolher uma das 2 regras, a mais vantajosa. Porque se não fosse para escolher uma regra mais vantajosa, para que haveria uma reforma da Previdência Social e para que haveria também o julgamento desse acórdão? Portanto, não há dificuldade aqui. Mas o INSS fica procurando ensejos para tentar tumultuar. E usando de malícia, apresentou novamente aqueles pedidos. Porque como os seus embargos são protelatórios, eles teriam que ter algum motivo para não ser declarados seus embargos protelatórios. E aventaram essas coisas. Mas aqui é o seguinte, sobre o julgamento, sobre o pedido de nulidade, que é um absurdo, além de ser absurdo, um absurdo jurídico, é um desrespeito aos ministros que se debruçaram para analisar esse tema e publicar esse acórdão. Ele vem alegando que os ministros não
não respeitaram o teor do artigo 97 da Constituição Federal. O que se diz o artigo 97 da Constituição Federal? Diz o seguinte, preste atenção, é muito simples. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especial poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. Entende o INSS que os ministros não observaram o teor do artigo 97. Mas o que diz a respeito dessa maioria absoluta? Tanto no regimento interno do INSS, do STF, como em súmulas vinculantes, determina que maioria, o que se exige de uma maioria absoluta. Significa dizer que são necessários 6 votos dos 11 ministros. Se dos 11 ministros, 6 votarem a favor para se declarar inconstitucional, que é o caso em pauta aqui que nós estamos falando, é uma inconstitucionalidade. Se 6 votarem a favor, não importa, é maioria absoluta. E foi isso que aconteceu. Foram 6 ministros a favor e 5 contra. Isso aqui para os dois efeitos, tanto para o efeito difuso, o controle difuso, como para o controle concentrado. O nosso caso da revisão da vida toda é pelo controle difuso, que veio dos tribunais inferiores, aliás, da Justiça Inferior, os tribunais inferiores, até o STJ, e veio parar por meio de recurso extraordinário junto ao STF, para ser julgado. Esse é o controle difuso. O concentrado é uma ação que já entra direta junto ao STF. É o controle concentrado. Esse é o difuso. Mas o que acontece aqui? O INSS está inventando, criando aquilo que não está na legislação. Já basta a legislação ser uma legislação travada, porque a nossa legislação, ela protege justamente as autarquias, protege justamente os ricos. Nossa legislação processual, ela é predatória aos pobres, que não tem condição, às vezes, de chegar na última instância. Isso aqui, todas as pessoas falam isso. Inclusive, alguns advogados estão deixando a profissão em razão da demora na justiça, pelos entraves da legislação. Entraves esses que foram criados, não pelos procuradores, não pelos juízes, não pelos advogados, foram criados pelos nossos legisladores, nossos deputados federais, nossos senadores, e aprovado pelo nosso presidente da República, das épocas. Nesse caso aqui, pelo presidente da época. Você sabe muito bem qual era o presidente. E de todas as épocas dessas reformas. Portanto, são ilações do INSS. São embargos protelatórios. Mas uma coisa eu quero falar para vocês. O andamento desse processo agora está dependendo da apreciação desses embargos de declaração. Não tem nada de novidade agora. Não adianta ficar dando ouvido para pessoas que ficam falando bobagens. Não tem nada de novidade. Quando tiver alguma coisa de novidade, vai ser quando for apreciado os embargos de declaração. Enquanto não apreciar os embargos de declaração, não tem nada de novidade para ser falado. A não ser questionar os problemas desses embargos de declaração apresentados pelo INSS. Mostrar para vocês, de forma mais técnica, para vocês terem ideia do que está acontecendo. Mas eu deixo aqui a minha indignação em relação aos entraves da justiça também. E que esses entraves foram criados pelos nossos legisladores, que nós votamos. Deputados federais, senadores e o presidente que assinou a lei, que sancionou a lei. É o que eu tenho para falar para vocês hoje. Quando julgarem os embargos, quando apreciarem os embargos, eu vou trazer para vocês, informar para vocês como ficou, se terá alguma modulação, ou se ficou da forma que foi julgado. Eu explico para vocês a parte técnica. Por hoje é só e fiquem com Deus.